tranquilo. Susi, não. Ficaram chá de aeroporto por conta da neblina. Jogadores então estão viajando para a Bolívia para o jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Bolívar. É isso aí, Jana. E aí o Atlético saiu hoje de manhã, né? Um pouquinho atrasado o voo, mas já embarcaram para esse confronto contra o Bolívar. Tá até tentando pegar aqui uma foto aqui, mas não achei. Mas já embarcou. O Atlético já embarcou para esse confronto diante do Bolívar. Jogo decisivo, oitavas de final da Libertadores. O Atlético, quando chega à segunda fase da Libertadores, participou 8 vezes da competição, 4 vezes caiu na fase de grupos. Nas outras 4, 2 vezes na final, dois vice-campeonatos em 2005 e no ano passado, 2 vezes eliminado nas oitavas. Então uma fase aí que costuma ser cruel pro Furacão. O Atlético já fez o seu dever de casa, passou da fase de grupos, conseguiu essa classificação em primeiro lugar de um grupo que era um pouco complicado, não era um grupo da morte, mas era complicado. Apenas a segunda vez na história que o Furacão passou em primeiro lugar do grupo, nesse ano de 2023. Nem ano passado, quando foi vice-campeão, não conseguiu isso. E agora o duelo é na altitude contra o Bolívar. E o técnico Wesley Carvalho, na coletiva após a partida contra o Cruzeiro, falou sobre essa questão da altitude, falou da preparação, inclusive ligou até para um ex-técnico do Furacão, que hoje é treinador na Bolívia, para saber um pouquinho mais de como que vai vir o Bolívar e como se preparar para jogar na altitude. Vamos ouvir o Wesley. Eu liguei até para o Miguel, que é um treinador que trabalhou no Bolívar, que trabalhou aqui, um espanhol, para perguntar como é que é lá, como é que está o time. Ele tem visto o jogo, ele mora lá em Santa Cruz de La Serra. Nós temos que buscar todas as possibilidades de buscar informações para poder ir para um jogo como esse, que é algo totalmente diferente do normal do futebol. Vou te falar, o Cerro Porteño foi lá, tentou fazer marcação em cima, teve dificuldade, ficou 2 times, 5 lá e 5 cá. Porque você faz para um lado, faz para o outro, você não consegue voltar, não está acostumado. O Palmeiras foi lá, a mesma coisa, média e alta, sofreu, perdeu um jogador expulso, levou 3-1. O Barcelona foi lá, fez uma proposta diferente, ficar um pouco mais baixo, atacar com 2, 3, 4 jogadores e levou um gol no final. E aí eu te pergunto, qual é a melhor receita? Não existe, todos os times que foram lá perderam. E eu vou tentar lá desmistificar isso, tentar fazer um jogo seguro, inteligente. Nós temos alguns jogadores, até pesquisa, para você ter ideia, meu médico fez, para saber quem já jogou lá, quantos jogos já fez lá, quanto foi, se sentiu ou não. Para nós termos uma real clareza de como esses atletas que está conosco hoje se comportam, ou já se comportou em jogos anteriores e quem jogou lá. Tá? Nós vamos viajar com todos que tem no elenco para tentar chegar lá um dia, vamos chegar um dia antes, mesmo porque a Conmebol está no regulamento, não se responsabiliza se o time no dia do jogo não conseguir chegar lá. Então nós vamos um dia antes, vamos saber quem tem condições lá, como diz um bom baiano, quem é retado, e aí a gente vai pro jogo. Cada vez um planejamento diferente, né? Os brasileiros que jogam na altitude. Tem time que vai e fica lá em Santa Cruz da Sierra, que é a altitude ali nível do mar, e depois sobe no dia do jogo. Tem time que sobe na véspera. O Atlético viajando hoje de manhã, porque vai treinar hoje já na Bolívia para, justamente como o Wesley falou, pegar um pouco do ritmo, né? A bola é diferente ali, o ar é rarefeito, então a bola viaja um pouco mais. Questão da jogada aérea, preocupação gigante pro Furacão, 5-0 pro The Strongest na Libertadores passada, ainda sob o comando do Fábio Carille, 5 gols de jogada aérea. Então o Atlético sabe que essa bola aí longa é complicada, essa bola aérea, o chute de longe também e tudo mais, por isso a preparação será já em La Paz. O Atlético vai treinar ali no campo do CT do The Strongest, né, o rival ali do Bolívar, para fazer essa preparação pro jogo de amanhã. Ele falou o Miguel, eu liguei pro Miguel, é o Miguel Orra Portugal, tá, que treinou o Atlético aqui 2014, se eu não me engano, eu vi hoje de manhã, foi isso, né, Vinicius, você lembra? Acho que é 2014. Eu acho que é 2014, eu vou até confirmar aqui, mas o treinador espanhol que hoje treina o Jorge Wilstermann, ou Jorge Wilstermann, se você prefere, treinou o Furacão em 2014, é isso mesmo, eu não tinha errado o ano não. E o Wesley também fala justamente sobre essa questão da estratégia defensiva para jogar contra o Bolívar. Ele cita o jogo contra o Cruzeiro, inclusive, em que o Atlético ficou com apenas um zagueiro de ofício, mas jogou em linha de 5, e o Wesley vai explicar na resposta dele e como é que ele pode fazer aí para conseguir ajeitar o sistema defensivo para o Furacão não sofrer com os perigos do Bolívar e da altitude de La Paz. Vamos chegar um dia antes para poder tentar se adaptar com cruzamentos, justamente para eles já perceberem qual é o tempo de bola.
conversando com todos os treinadores que trabalharam em jogos lá contra o Bolívar ou então contra o Strongest e exclusivamente agora contra o Bolívar, todos foram enfáticos. Duas coisas que você tem que cuidar: encurtar do lado, diminuir, ser agressivo do lado para não ter cruzamento e diminuir chutes de 40 metros para baixo, porque eles vão chutar, é difícil, a bola não tem resistência muito ao ar e vai vir diferente para o goleiro. Então, essas são duas coisas que nós temos que nos preocupar, quer dizer, já estamos nos preocupando durante a semana em tentar ajustar para que não tenha muitos cruzamentos do lado e não tenha muitos chutes com menos de 40 metros, que vai ser difícil para o nosso goleiro. Independente de você jogar com 3 ou com 5, o importante é a estrutura da equipe. Hoje nós ficamos com quantos zagueiros no final? 1. E estava defendendo com quantos? Com 5. Canóbio, Esquivel, Thiago, Eric e Madison. Isso é a amplitude defensiva para marcação. Se a gente consegue fazer isso independente se é zagueiro, se é volante, se é meia, não me importa muito isso, eu não me apego muito a isso. Me empolga, o que eu acredito qual é a estrutura que eu vou me defender e qual é a estrutura que eu vou atacar. Eu posso variar 4-4-2, 4-1, 4-1, tá? Agora, os atletas que vão executar essa estrutura, eu não me apego muito a isso, porque eles têm todo o conteúdo para poder jogar dentro dessa estrutura. E jogando no jogo lá, principalmente, independente se vai com 3 zagueiros, se vai com 3 atacantes, 5 atacantes, eu vou precisar defender com amplitude boa para não deixar ter muitos cruzamentos dentro da minha área. Ele deu uma dica, né? O Atlético deve jogar com 3 zagueiros lá contra o Bolívar. A questão os 3 zagueiros serão o Zé Ivaldo volta, o Kaique Rocha foi poupado para jogar, e o Esquivel como terceiro zagueiro? Acredito que sim. Ou será que ele vai colocar um Matheus Felipe ou um Kaká, que são os outros 2 jogadores à disposição? Lembrando que o Thiago Heleno, que não, com problema de saúde, não vai poder jogar. Pelo retrospecto. Ele pode montar uma linha de 5 com o Esquivel de terceiro zagueiro pela esquerda e o Canóbio como um ala. Exatamente. Só que vai matar o Canóbio na altitude. Não, o Canóbio... Eu não sei se é bom ou é ruim ter o Canóbio na altitude, né? Porque o bicho corre, né? Meu Deus, ele corre muito. Agora, eu não sei se daí ele não se desgasta demais, porque ele perde o controle, né? Porque você tem que ter ali um pouquinho de equilíbrio nisso, né? Você não pode também sair comendo grama desde o começo do jogo, porque sabe que a altitude lá vai prejudicar. E tem essa questão do efeito, né? Que ele citou na entrevista, que o ar rarefeito tem, né? Com a bola acaba viajando mais rápido, pode enganar aí os jogadores de linha, né, quando vai dar ou receber um passe, e principalmente os goleiros, né, na hora de fazer uma defesa ou cortar um cruzamento. Exatamente, o Canóbio que vocês comentaram, o Canóbio foi um dos destaques do Atlético naquele 5-0 do The Strongest na temporada passada. Claro que não dá pra destacar muita gente numa goleada de 5-0. Tá louco, eu tô estranhando aqui, mas vou terminar. Mas ele foi bem naquele jogo, cara, assim, a fase... Ele foi bem, mas tomou 5, Vincenzo, tá louco. Tudo bem, ele não marca, ele não vai recompor. Ele foi bem fisicamente na altitude. Exatamente. Essa que é a questão, exatamente. porque ele é um cara que depende muito do físico. Exato, né? Ele depende muito do físico, e como a gente comentou dos duelos do Canóbio contra o Cruzeiro, ele foram 15, ele ganhou 8 nesse duelo contra o The Strongest lá na Bolívia. Que é um também. número bom, não é espetacular como foram esses 15, mas é um número muito bom também. Exatamente, então ele pode manter esse nível físico até na altitude jogando. Isso é bem interessante. É doido isso, né? O cara foi bem no 5-0, né? Mas o Canóbio, de fato, é um cara importantíssimo taticamente. E amanhã, claro, a gente vai falar mais sobre esse jogo. Amanhã é o dia do jogo, mais informações sobre a escalação do Atlético e tudo mais, mas existe essa chance dele entrar com linha de 5. A questão é Esquivel como ala, com 3 zagueiros de ofício, ou Esquivel como zagueiro, e aí um jogador como o Canóbio, por exemplo, pela ala esquerda. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E no banco tem o Matheus Felipe e o Kaká. O Matheus Felipe muito queimado dentro da torcida do Atlético, e o Kaká que não estreou ainda e não joga desde abril. Não joga desde abril. Acho que essa questão física, eu acho que impede também ele já colocar o cara desde o início do jogo. Por isso, né? que eu não acredito. Tem aquela frase, Jana, pra fechar aqui o boletim, tem aquela frase do estudem enquanto eles dormem, né? Pro estudante aí de pré-cursinho, pré-vestibular e tudo
mas tem que ser estúdio como o Canóbio corre, né? Exatamente. Aí fica bom, né? E tem o Johnny aqui lembrando que além da questão da altitude, né, tem também a questão da temperatura, porque assim, Curitiba tá frio, né, mas lá tá mais frio ainda. Lá tá fazendo 2, 3, 4 graus. E amanhã a mínima é -1. Hoje Curitiba amanheceu com 7 graus, a temperatura aqui da cidade. La Paz, lá na Bolívia, tava 3. E acho que a altitude também faz com que essa sensação térmica seja ainda mais baixa. Vai tá frio. Vamos saber então um pouquinho do Bolívar com o Vicenzo D'Alecani, o adversário do Atlético que, né, pra variar, tem um bom retrospecto em casa na Libertadores, né, que a gente sabe que tem essa questão do time estar mais acostumado a jogar na altitude, então já leva uma certa vantagem por estar ali mais adaptado a essa situação de jogo. Exatamente, não é segredo pra ninguém que o Bolívar leva muita vantagem na altitude, né? Ele, pela Copa Libertadores são 83 vitórias dentro de casa e apenas 15 derrotas. Tem 66% de aproveitamento dentro de casa, dentro do Hernando Siles, estádio do Bolívar lá. Contra times brasileiros, o Bolívar já enfrentou 30 vezes, 28 pela Libertadores, 2 pela Copa Sul-Americana. Venceu apenas 10. 9 dessas lá em La Paz, na altitude, uma contra o Furacão, aqui na Arena da Baixada, 2-1 lá em 2002. 2002 foi o mesmo ano daquele 5-5 histórico lá no Hernando Siles, né? O Atlético chegou a abrir 5-1 no primeiro tempo, com o Kleberson, o Dagoberto, o Willan 2 vezes e o Adriano Gabiru. E o Bolívar empatou no segundo tempo, né? O Bolívar foi buscar e, segundo o Geninho, se o árbitro não encerra o jogo logo depois do 5º gol do Bolívar, se viriam mais, o Atlético tomaria virada naquele ano. O Atlético foi eliminado naquela fase de grupos de 2002. A única vez que o Atlético venceu na altitude na sua história, na altitude boliviana, né? Na sua história foi em 2020. 3-2 contra o Jorge Wilstermann, gol do Walter no final do jogo. Mas claro que não foi em La Paz, o Jorge Wilstermann joga em Cochabamba, que são 2.550 metros de altitude. Para comparação, Vincenzo, 2.500, Cochabamba, 3.800. Exatamente. La Paz então é mais de 1.000 metros. Então é bastante diferença, né? Exatamente, o Atlético nunca venceu. O Walter fez o gol no fim, tinha fôlego ainda, porque é bem mais baixo, né? Exatamente, o Walter com a camisa 39, não, desculpa, marcado Walter, do Bruno Guimarães, né? E fez o gol, se emocionou naquele jogo, um jogo que foi até histórico pro Atlético, não só por ser um jogo que a única partida que ganhou na altitude da Bolívia, mas por um jogo que foi muito emocionante, o 3-2 fora de casa na Libertadores também. E o Atlético que em 2019, com um time muito melhor, não ganhou do Jorge Wilstermann lá, acabou perdendo por 3-2 lá em Cochabamba. A última partida do Furacão, como todo mundo já sabe, lá na altitude foi contra o The Strongest, 5-0 na Libertadores do ano passado, mas não foi só pela altitude esse jogo não, viu? A escalação do time do Atlético era muito diferente da que pode entrar em campo amanhã, por exemplo. Eu trouxe aqui pra vocês. O Bento era o goleiro, o Atlético entrou com 3 zagueiros, com Lucas Alter, hoje no Goiás, Matheus Felipe, que foi muito mal naquele jogo, e Nicolas Hernandes, que tá no Internacional. O Eric jogou como ala direita, Hugo Moura e Brian Garcia eram os volantes do Atlético, e o Abner Vinícius, né? O Abner que tá no Betis hoje, era o lateral esquerdo. Vitinho, Cirino e Canóbio foram os atacantes titulares. O técnico era o Fábio Carilli, que foi demitido logo depois desse jogo. 3-4-3, então o Atlético jogou na altitude e não deu nada certo, né? Tomou 5 do The Strongest. Você falou do retrospecto do Bolívar em casa, 66%, né? Você tem os números aí do... São 83 vitórias e 15 derrotas do Bolívar. 83 vitórias e 15 derrotas do Bolívar em casa. Pelo grupo C, ele venceu os 3 jogos, contra sul-americanos. Né? Libertadores só, o recorte, né? Pela Libertadores. Venceu o Palmeiras por 3-1 lá. O Palmeiras que poupou nesse jogo, né? O Palmeiras foi misto. Entrou com as reservas até porque tinha perdido o primeiro jogo pro Água Santa no Campeonato Paulista. E aí tinha que resolver em casa depois e poupou na Libertadores. Mas mesmo assim, o time misto do Palmeiras é muito forte, já é um time forte, né? Venceu. Pega o misto do Flamengo e do Palmeiras hoje, os caras brigam pelo G4 do Brasileiro. O Barcelona de Guayaquil por 1-0. E depois venceu o Cerro Porteño por 2-0. E ganhou do Cerro no Paraguai também, né? Fez 4-1 no 4-0 4-0 no Paraguai. É um jogo que eu e Linhares a gente quase assistiu, porque foi na véspera de Libertad e Atlético, nós estávamos em Assunção. E o Linhares Júnior pipocou, tá? Essa que é a grande verdade, ele pipocou. Tava um tempo meio frio, ele, não vamos mais, não sei o que, tal, lá no Laola. Quando ele não tá aqui, você fala, né? Não, mas eu falei pra ele, já falei no ar isso aí na frente dele, pô. O Bolívar tem um time... Eu falo mesmo, não tem problema. Tem um time interessante, Bolívar, cara. Tem peças muito, muito interessantes. Amanhã a gente traz um panorama mais atual desse time do Bolívar, mas tem destaques como o goleiro Vaca, que era o goleiro da seleção boliviana por muito tempo aí, e tá no Bolívar hoje. Tem outros destaques, mas o Gabriel Poveda, foi atacante do Atlético, não está mais no Bolívar. Deixou o Bolívar Vamos torcer pro Vaca tomar um frango. Tem a figurinha do Povedinha, né, cara, daquela disputa de pênaltis aqui do
Paranaense, fica esse aí é engraçado. Vamos torcer pro Vaca tomar um frango, é isso? Exatamente. boa, TT. É isso aí. Exatamente. A título de comparação, né, no jogo de volta do Palmeiras com o Bolívar, que daí, claro, daí o Palmeiras tinha um time diferente e tal, jogou na sua casa e goleou o Bolívar por 4-0. E esse jogo que garantiu o Palmeiras em primeiro do grupo C, o Palmeiras classificou em primeiro com 5 vitórias e 1 derrota, justamente a derrota pro Bolívar. O Bolívar chegou com os mesmos 12 pontos do Palmeiras e era o líder do grupo, nos critérios de desempate. Goleou o Cerro, tinha ganhado de 3-1 do Palmeiras, estava na frente nos critérios. Só que daí, jogando lá no estádio do Palmeiras, acabou tomando 4-0 e ficou em segundo do grupo aí. O confronto contra o Atlético sorteado depois, né? O Furacão acaba pegando o Bolívar. Mas você vê, né? Um time que teve 6 jogos na primeira fase, ganhou os 3 na altitude e ganhou mais um do Cerro lá no Paraguai, essa goleada que a gente tava falando agora. Fez 12 pontos na primeira fase. Perdeu só uma vez pro Palmeiras e perdeu pro Barcelona. Sim. Lá em Guayaquil. Então é um time... Não dá pra... Tem altitude, é claro. Mas não incômodo, dá né? pra achar que vai chegar, vai meter 8 no agregado, porque não vai ser bem assim. Não, mas eu acho que a estratégia do Atlético, logicamente, é colocar um time que sofra o menos possível, né? Que traga um resultado que, por mais que não seja uma vitória, mas que traga um resultado possível de reverter na Arena da Baixada. Sim. Né? Que não aconteça o que aconteceu no ano passado. No ano passado foi na fase de grupos, né? Então é diferente, tem um peso diferente. Agora, no mata-mata, o Atlético precisa, logicamente, fazer um jogo competitivo, tentar se preservar na medida do possível e evitar, né, de falhas defensivas, como a gente viu na última partida pelo Campeonato Brasileiro, para justamente trazer um resultado possível de ser revertido. E eu acho que arena. o Bolívar entra em campo sabendo disso também. Que se não fizerem um placar que os favoreça jogando em casa, na Arena da Baixada é muito difícil. Eles vão entrar para fazer saldo. Exatamente, eles entram em campo com esse pensamento. Quer dizer, a gente tem que fazer saldo e fazer uma boa partida jogando em casa, porque na Arena da Baixada não segura. E o Bolívar vai marcar em cima, o Bolívar vai ter uma atuação uma estratégia de tentar sufocar, né? Sim. Brincadeiras à parte por conta do ar literalmente, sim. Sufocar o Atlético lá no Hernando Siles. Rapidinho, só o Bolívar vai jogar muita bola na área, tá? Muito cruzamento e sempre nos jogos na altitude isso acontece. O Atlético tem o Kaique Rocha pra jogar, que é o zagueiro mais alto desse elenco, tem 1,95, né? Kaique Rocha? Tem dois, cada lado, né? Dois, eu não sei. O Zé Ivaldo vai bem na bola aérea. O Zé Ivaldo também e o Lucas Esquivel é um lateral alto, né? Tem 1,83, fez função de zagueiro na base também, então pode se dar bem aí. Mas, cara, eu não sei não, eu acho que talvez o Wesley opte por um outro zagueiro aí, até por essas jogadas. Mas aí seria o Matheus e não o Kaká, né? Então, exatamente. Porque o Kaká não joga faz quanto tempo? Vai botar o cara na altitude? Ele nem jogou contra o Cruzeiro? É uma não fogueiraça. Seria até o nosso ouvinte Johnny tava perguntando aqui sobre o Kaká. Fernandinho de zagueiro. Porque assim, o Atlético pode muito bem, vamos tentar fazer um desenho. Entrar com o Bento, o Madison jogou o jogo inteiro contra o Cruzeiro, deve ser o Kelvin. Então Bento, Kelvin, aí Zé Ivaldo, Kaique Rocha, não nessa ordem necessariamente, mas Zé Ivaldo, Kaique Rocha e Matheus Felipe e o Lucas Esquivel na esquerda. Aí você ter Eric e Fernandinho, os dois foram poupados. Ter o Vidal, talvez por experiência, um Vitor Bueno que é mais leve. Canóbio e Vitor Roque. Poderia ser uma situação. Sim. Poderia ser uma solução. Não acho que se entrasse com 3 zagueiros, entraria com 3 volantes, por exemplo. Porque talvez tem o Moura Vitor pra jogar também, né? Pois é, mas não acho que entraria daí o Moura, Eric e Fernandinho. O time ficaria muito sem conseguir pressionar. Só que lembrando, contra o Flamengo no Rio, ele jogou no 5-3-2. Naquele dia tinha o Thiago Heleno, então jogou o Zé Ivaldo e tinha o Pedro Henrique. Não tinha machucado ainda. Jogou com o Zé Ivaldo pela esquerda, Thiago Heleno centralizado e o Pedro Henrique na direita. Com o Madison, e o Madison foi muito mal, inclusive perdeu a vaga no time nesse jogo. E o Esquivel estreou já como titular no jogo no Rio. Aí jogou Eric e Fernandinho. E o Vitor Bueno vinha recompondo e Canóbio e Vitor Bueno recompondo, isso. Eu não lembrava o terceiro, era o Vitor Bueno. E aí Canóbio e Vitor Roque 5-3-2. Tanto que é um esquema que ele pode utilizar na Bolívia. Tanto que o Bueno começa o jogo recompondo no meio campo e não dá certo, o Wesley inverte ele com o Canóbio. Exatamente. O Canóbio volta pra recompor. Exatamente. Mas se eu fosse o Wesley, entraria com o Lucas Esquivel de lateral esquerdo e o Canóbio de ala. Pra fazer uma linha de 5. Enfim. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. A gente vai falar bastante sobre disso aí esse amanhã também. Duelo importantíssimo pro Furacão, pela Libertadores. Você segue com a gente aqui no YouTube, no nosso intervalo. Participe também da nossa enquete. Não esquece de dar o like. Segue a gente no Instagram e no Twitter, @RicSportClube. Planejando um carro novo, a casa própria é uma reforma? Com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com.
Entra lá e dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece.